Boa noite, eu sou a Cristiane Soeiro Cunha Gomes, estou no 9º período da licenciatura em Letras, Português e Literaturas, e hoje venho trazer a minha pesquisa que se chama Fato e Ficção em Noturno do Chile, de Roberto Bolanho, que é orientada pelo professor aqui da UFRJ, o Carlos Pires. Mas quem é Roberto Bolanho Ávalos? Ele nasceu em Santiago do Chile, em 28 de abril de 1953, e morreu em Barcelona, na Espanha, em 15 de julho de 2003. É um escritor, um poeta e um ensaísta. Entre seus livros mais famosos estão Os Detetives Selvagens e 2666, que é uma obra póstuma. Ele integra a chamada Nova Narrativa Chilena, com autores cujas obras despontaram em escala mundial a partir de 1990. Em relação a esse movimento literário, há certa controvérsia dos críticos, que ora chamam de mini-boom ou de novo boom latino-americano, mas todos estão de acordo que se trata de uma geração de escritores que nasceu entre 1949 e 1969 e que testemunharam um contexto de censura, de perseguição política e de ditadura militar em seus países de origem. O Bolanho ele residiu em vários países ao longo da sua vida. O primeiro deles foi, obviamente, o Chile, em que ficou desde o seu nascimento até 1968, quando foi para o México, em que ficou até 1973. Empolgado com o governo de Salvador Allende no Chile, retorna ao seu país natal, em que fica até o ano seguinte, por conta da instauração do golpe militar do Pinochet. Então volta para o México, onde vai se exilar até 1977, e daí vai para a Espanha, onde fica até a sua morte em 2003, e onde publica o romance que analisarei a seguir. À esquerda é a capa da primeira edição espanhola do livro Noturno do Chile, de Roberto Bolanho, que foi publicado em 1º de novembro de 2000 pela editora Anagrama e pela coleção Narrativas Hispânicas. À direita está a capa da edição brasileira, que foi publicada em 22 de setembro de 2004, com tradução do Eduardo Brandão pela Companhia das Letras em São Paulo, e é a edição que eu tomo como base na minha pesquisa. Mas do que se trata o livro? Ele se situa majoritariamente na segunda metade do século XX no Chile, ou seja, um período tomado pelo contexto pinochetista e pós-ditatorial. É um monólogo em primeira pessoa e o seu narrador protagonista é o padre, poeta e crítico literário chileno Sebastián Urrutia Lacroix. À beira da morte, ele decide rememorar os acontecimentos e ações que, segundo ele, validariam a sua história. Ele entra em uma espécie de ritual para se apaziguar com Deus, visto que é um sacerdote católico, e com a sua própria consciência ao estabelecer uma relação de antagonismo com um chamado jovem envelhecido, que é uma espécie de fantasma que o acompanha e o atormenta por toda a narração, e que, como veremos posteriormente, se trata, na verdade, da materialização de sua consciência originada da culpa que sente. Aqui eu selecionei um trecho do começo do romance para que fiquemos sabendo com que narrador estamos lidando. E o Urrutia Lacroix, ele diz o seguinte: agora estou morrendo, mas ainda tenho muita coisa para dizer. Estava em paz comigo mesmo, mudo e em paz. Mas de repente surgiram as coisas. Aquele jovem envelhecido é o culpado. Eu estava em paz, agora não estou em paz. É preciso esclarecer alguns pontos. Por isso vou me apoiar no cotovelo e levantar a cabeça, minha nobre e trêmula cabeça, e buscarei no cantinho das reminiscências aqueles atos que me justificam e, portanto, desdizem as infâmias que o jovem envelhecido espalhou para meu descrédito numa só noite relampejante. Meu suposto descrédito. É preciso ser responsável. Eu disse isso a vida inteira. Você tem a obrigação moral de ser responsável por seus atos e também por suas palavras, inclusive por seus silêncios. Sim,
por seus silêncios, porque os silêncios também ascendem ao céu e Deus os ouve, e só Deus os compreende e os julga, de modo que muito cuidado com os silêncios. Sou responsável por tudo. Meus silêncios são imaculados. É bom que fique claro. Mas, acima de tudo, que fique claro a Deus. O resto é prescindível. Deus não. Não sei do que estou falando. Às vezes me surpreendo apoiado no cotovelo. Divago, sonho e procuro estar em paz comigo mesmo. Mas, às vezes, até meu próprio nome eu esqueço. Nesse trecho, podemos ver que a causa da culpa não é estabelecida de início, somente aparecendo posteriormente na trama. A exposição já parte do pressuposto de que a sua postura está justificada, legitimada, e o jovem envelhecido está ali apenas para descreditá-lo. Ele reforça a todo momento que nada fez de errado e, caso tenha feito, que há respaldo para seus atos e silêncios, e o que impulsiona o relato é o embate de sua convicção, de que está certo, com a culpa que procura esconder, mas que sabemos que está latente por conta do jovem envelhecido. Aqui eu trouxe um trecho de uma entrevista que o Bolanho deu nos últimos anos de vida dele para o Braithwaite, em que ele trata principalmente da questão da culpa, que é a questão central do romance e também caracteriza o romance. Aqui eu fiz uma tradução minha porque o original está no espanhol. E o Bolanho diz o seguinte: viver sem culpa é como viver fora do tempo, em um presente perpétuo, em um cárcere de soma, ou como se chama essa droga que tomavam em Admirável Mundo Novo de Huxley. Viver sem culpa é abolir a memória, perpetuar a covardia. Se eu, que fui uma vítima de Pinochet, me sinto culpado de seus crimes, como alguém que foi seu cúmplice, por ação ou por omissão, pode não sentir-se culpado? Noturno do Chile é uma metáfora de um país infernal, entre outras coisas. Também é a metáfora de um país jovem, de um país que não se sabe muito bem se é um país ou uma paisagem. Como contraponto, eu trouxe um outro trecho do romance, mais para o fim do livro, em um contexto pós-governo do Pinochet, em que o Ruth Lacroix toma posição como favorável ao regime. E o Ruth Lacroix diz o seguinte: afinal de contas, todos éramos razoáveis, menos o jovem envelhecido que naqueles dias sabe-se lá por onde vagabundeava, em que buraco tinha se metido. Todos éramos chilenos, todos éramos gente comum, discreta, lógica, moderada, prudente, sensata. Todos sabíamos que era preciso fazer alguma coisa, que havia coisas que eram necessárias, uma época de sacrifícios e outra de sadia reflexão. Às vezes, à noite, com a luz apagada, eu ficava sentado numa cadeira e me perguntava em voz baixa qual era a diferença entre fascista e faccioso. Somente 2 palavras, nada mais que 2 palavras. Às vezes uma, porém com maior frequência 2. Assim, saí à rua e respirei o ar de Santiago com o vago convencimento de estar, se não no melhor dos mundos, pelo menos num mundo possível, num mundo real. A partir desses trechos que eu acabei de ler para vocês, podemos ilustrar tanto a entrevista do Bolanho quanto esse trecho do Ruth Lacroix. Em relação à ação, uma ação direta no regime, o Ruth Lacroix ministrou aulas de marxismo para o próprio general Pinochet e a junta militar, em dado ponto do romance, e em relação à sua omissão ao regime, ele frequentou saraus, noites literárias na mansão de Maria Canales, que, como se descobriu no futuro, era uma das bases da DINA, que é a polícia secreta do Pinochet. Ou seja, enquanto eles discutiam literatura, pessoas eram interrogadas, torturadas e mortas no porão da mansão de Maria Canales. A partir de agora, com os objetivos da pesquisa, queremos sistematizar a voz central com atenção à precisão ou à imprecisão das ancoragens históricas, entender os nexos da ordem ou da desordem do discurso do narrador, acompanhar os trânsitos do Ruth Lacroix entre a sua vida pessoal e a vida nacional,
definir o modo como ele caracteriza o país a partir de sua visão de mundo favorável ao regime autoritário, considerar a maneira como no livro está mesclada a brutalidade recente da América Latina com as questões da história literária recente do Chile e compreender como Roberto Bolanho constrói esse atrito particular entre fato e ficção. E essas são as referências bibliográficas da minha pesquisa. Muito obrigada.